Olá! E aí, tudo bom com você? Tudo na paz? Graças a Deus. Aleluia. Qual o valor da sua vida, você sabe? Qual o valor que você tem? Hã? Será que você consegue dimensionar? Será que você consegue medir o valor da sua vida? Quantas vezes será que a gente escutou, não sei se foi o seu caso, mas foi o meu? Quantas vezes nós escutamos: você não vale nada, você não vai dar em nada, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Qual o valor da sua vida? E eu vou mais um pouquinho além. Qual o valor da sua vida para Deus? Será que você sabe o valor que você tem para Deus? Qual o valor que Deus dá na sua vida, na sua existência, na sua pessoa? Quando Deus olha para você, o que será que ele enxerga? Eu não estou falando dos seus pecados, eu não estou falando dos seus erros, eu não estou falando das suas atitudes, das suas decisões, não, eu não estou falando nada disso. Eu estou te falando qual o valor que você tem para Deus, independente de você, independente da sua vida. Deus nos criou, a sua imagem e semelhança ele nos criou. Ele nos formou lá do barro, soprou nas nossas narinas, né, o fôlego de vida. Nós passamos a ser almas viventes, recebemos o Espírito. Quando Jesus morreu e subiu aos céus, ele enviou para nós o Espírito Santo que veio fazer morada dentro de nós. Então nós somos templos do Espírito Santo. Nós guardamos o Espírito Santo dentro de nós. Mas a palavra ela nos diz no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, de uma forma tão maravilhosa, tão grande, tão intensa, um amor tão avassalador, um amor tão arrebatador, um amor tão grandioso, que ele pegou o seu próprio filho, único filho, enviou para a terra para passar 33 anos aqui, 3 anos e meio pregando, fazendo a obra, libertando, curando, ensinando, para depois morrer numa cruz, desprezado pelo povo que ele veio salvar. Mas mesmo assim ele morreu na cruz por amor a você, a mim, a nós. Diante dessa atitude de Deus, diante dessa entrega de Deus, qual será que você pensa que é o nosso valor? Qual seria o nosso valor para Deus? A palavra de Deus ela também nos diz que Deus tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. E toda vez que ele olha para as suas mãos, ele lembra de nós. A hora que ele olha para as mãos dele, ele lembra de você, João, Maria. Ele lembra de você, Francisco, Josefa. Qual o valor que tem a vida para Deus? No livro de Jó, no capítulo 10, no versículo 8, a palavra de Deus ela nos diz assim:
Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te e destruir-me? Jó, depois de passar por todas as suas adversidades, por todos os seus problemas, por todas as suas tribulações, as suas perdas de tudo que ele tinha, família, filhos, bens, tudo, saúde, ele olha para Deus e fala: Deus, as tuas mãos me formaram. As tuas mãos me fizeram no ventre da minha mãe. E agora o Senhor vai se voltar contra mim e me destruir? Jó estava declarando que Deus, ele fez a nossa vida desde a concepção. Em outro trecho da palavra de Deus nos diz que Deus escreveu todos os nossos dias quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Qual o valor que nós temos para Deus? Olha só que interessante. Deus considera a vida humana única e valiosa, pois a vida humana reflete a sua própria imagem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Lembra? Lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Deus estava conversando com o Filho e com o Espírito Santo, e como a Trindade divina, eles decidem fazer o homem à imagem e semelhança de Deus. Então Deus considera a nossa vida única. Nós somos únicos. Não existe outro Rogério na vida igual a mim. Não existe outro você em qualquer outro lugar. Você é especial. Eu sou especial para Deus. Então Deus considera a nossa vida única e valiosa, pois a nossa vida reflete a própria imagem de Deus. Será que você tem refletido a imagem de Deus no seu dia a dia? Na sua forma de viver, nas suas atitudes, nas suas decisões? Será que você tem obedecido a Deus a ponto de refletir a glória de Deus para as outras pessoas? A ponto de refletir a imagem e semelhança de Deus para que as pessoas, ao olhar para você, para mim, elas possam ver a Deus? Mas mesmo se nós não estivermos nesse ponto de perfeição, de refletir a glória de Deus, nós ainda somos a imagem e semelhança dele. E ele nos valoriza de uma tal forma que ele fez todas as coisas da criação para que a gente aproveitasse. Toda a sua criação foi feita para dar sustento à nossa vida, aos nossos olhos, ao nosso tato, ao nosso prazer. Tudo Deus fez para que a gente aproveitasse. Outra coisa, Deus, ele estabelece que a vida humana precisa ser preservada e protegida. Sabe? Ela tem que ser preservada, ninguém pode tirar a vida. Ninguém pode matar uma pessoa. Deus, ele preserva a vida humana. Ele dá tanto valor à nossa vida que ele faz tudo para preservar a nossa vida. Todos os cuidados. No Antigo Testamento, a gente vê várias vezes Deus falando que o sangue não pode ser derramado. Quando Caim mata Abel, Deus fala para ele: Caim,
A terra berra, grita. O sangue de Abel, que desceu e foi derramado na terra, a terra grita por esse sangue. Então Deus, ele valoriza muito a nossa vida. Ele dá valor à nossa vida, e é interessante que Deus, ele dá valor à nossa vida desde a sua concepção. Olha só que interessante. É vontade de Deus que toda criança seja protegida após o seu nascimento. Mas antes do seu nascimento, Deus também protege a vida. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 25, versículos de 21 a 24. Isaque orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse o Senhor. Pelo que ela disse, aliás, a Deus: por que está me acontecendo isso? Ela foi então consultar o Senhor. E o Senhor disse a Rebeca: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Mas o que eu quero destacar aqui é o que diz o versículo 23. 2 nações já estão em seu ventre. Deus não fala que estarão. Deus não fala que se formarão depois de nascer, não. 2 nações já estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E isso se confirma. Agora, se Deus dá tanto valor à vida humana, se Deus dá tanto valor à nossa vida desde a concepção, desde a gravidez, desde antes do nascimento, será que nós temos direito de não valorizar essa vida? Será que nós temos direito de tirar essa vida antes de nascer? Nós precisamos começar a pensar nessas coisas, porque essa é uma atitude que está crescendo cada vez mais. Está se tornando cada vez mais popular, cada vez mais comum no nosso meio. E nós não estamos vendo o povo de Deus, a igreja do Senhor, se posicionar a respeito disso. Muito pouco se fala sobre essas coisas, talvez por medo, porque é um assunto que não deve ser comentado, talvez porque não é politicamente correto, ou alguma coisa nesse sentido. Mas nós precisamos enfatizar a importância que Deus dá à nossa vida. O valor que nós temos para Deus é muito grande. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós não valorizamos a nossa vida como Deus valoriza. Às vezes nós mesmos dizemos coisas de nós mesmos. Não, eu não presto, eu só faço coisa errada, eu só faço besteira, eu só dou cabeçada, as coisas que eu faço não dão certo. Então, muitas vezes, a gente mesmo se desvaloriza. E isso entristece o coração de Deus.
Porque Deus coloca sobre nós um valor muito grande, Deus coloca sobre nós uma importância muito grande, Deus coloca sobre nós todo o futuro da criação humana. A palavra de Deus, ela diz isso. A palavra de Deus nos diz que toda a criação espera a revelação de Deus em nós. Toda a criação aguarda a revelação de Deus em nós. Sabe, nós temos um valor imensurável para Deus, não tem medida. Aquilo que nós valemos para Deus não tem medida, não faz sentido. Você ficar se menosprezando, se desvalorizando, você ficar se colocando como aquele que não tem valor, não faz sentido isso. Porque Deus te ama, Deus te valoriza, mesmo que aqueles que estão ao seu redor não te deem valor, Deus te valoriza. Sabe, nós precisamos olhar para Deus e entender aquilo que Deus sente por nós, entender a forma como Deus nos olha, como Deus nos vê. Principalmente quando Deus nos olha através do sangue de Jesus. Porque quando Deus nos vê através do sangue derramado naquela cruz do Calvário, Ele nos vê limpos, Ele nos vê glorificados. Ele nos vê através do sangue de Jesus. Ele já nos vê como nós seremos na eternidade. Você sabia disso? Quando Deus olha para nós através do sangue de Jesus, Ele já nos vê como se nós já estivéssemos na eternidade com Ele. Limpos, puros, santos. Com vestes novas, com sandálias novas. É assim que Deus te vê. Será que dá para você entender o valor que você tem para Deus? O valor que você tem para Jesus, para o Espírito Santo de Deus? A ponto do Espírito Santo ser o teu intercessor, o meu intercessor. Quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo vai diante de Deus e ora por nós. Ele leva a Deus as nossas orações, os nossos gemidos, os desejos do nosso coração, mesmo quando nós não sabemos expressar. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, coisas que não se podem expressar. Olha só a importância que você tem para Deus. Olha só como você é importante na criação, nesse mundo. Olha só como você é importante e valioso nos planos e nos projetos de Deus. É vontade de Deus que toda criança seja protegida após o nascimento. E Ele certamente também deseja que essa proteção se antecipe ao nascimento. Olha só o que diz no livro de Êxodo, no capítulo 21, versículos 22 a 25. A palavra de Deus, ela fala assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Ou seja, Deus dá tanto valor a uma vida que, se por acaso
uma criança nascer prematuramente e morrer. No Antigo Testamento, a pessoa que causou aquela morte deveria morrer também. Olha só como isso é sério. Olha só como isso é sério. No livro de Salmo, no capítulo 22, versículos 9 e 10, a palavra de Deus ela diz assim: Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, eu fui entregue a ti. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. A vida humana, a nossa vida, ela é muito preciosa para Deus. Ela é muito valiosa para Deus. Sabe, eu queria que essa palavra hoje entrasse no seu coração, entrasse na sua mente, entrasse na sua alma e tirasse essa mentira, esse engano de Satanás, que ele coloca na sua cabeça, na minha cabeça, de que nós não valemos nada, de que nós não somos nada, de que Deus não presta atenção em nós, que nós somos muito pequenos para que Deus olhe para nós. Sabe, que essa palavra venha trazer a você o entendimento de que você é importante para Deus, de que a sua vida é para Deus mais importante que qualquer coisa. A palavra de Deus, ela nos diz que todas as vezes que uma pessoa aqui na terra entrega a sua vida para Jesus, retorna aos caminhos de Deus, que existe uma festa no céu, é feita uma festa no céu, por causa de uma pessoa. Imagina quando muitos se convertem, imagina quando várias pessoas entregam a sua vida para Deus, voltam a percorrer o caminho que Deus preparou para elas, volta a permitir que a vontade de Deus seja feita, seja prioridade nas suas vidas. Você é importante. Você tem um valor enorme. Você é uma pedra preciosa para Deus. Nunca permita que outras pessoas ou mesmo pensamentos errados venham dizer o contrário. Nunca permita que alguém venha dizer que você não é nada, que você não vale nada, que você não vai dar em nada. Nunca permita isso, porque Deus tem um valor enorme sobre a sua vida. Ele quer que você seja bem-sucedido. Ele tem planos de paz, de prosperidade, planos de crescimento, planos de paz e não de mal. Sabe, Jesus, ele tem para nós vida e vida em abundância. Nós precisamos entender que quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, quando nós colocamos a nossa vida para cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, Deus coloca sobre nós a sua vontade. Deus nos dá vida em abundância, Deus nos dá alegria, Deus nos dá prosperidade, a prosperidade bíblica. Não é a prosperidade do mundo, que só tem a ver com fama, com dinheiro, com poder, não. É a prosperidade bíblica. Sabe qual é a prosperidade bíblica? É você ter o necessário de tudo, para que nada te faça falta. Essa é a prosperidade bíblica. Não é igual ao mundo. Ah, para eu ser próspero eu tenho que ter muito dinheiro. Para eu ser próspero, eu tenho que ter muito poder. Não, não é muito de uma só coisa. É o suficiente de tudo para que você não tenha nada
em falta. Essa é a prosperidade bíblica. Que essa palavra entre no seu coração e venha tirar de você, como eu já disse, o engano de que você não tem valor, o engano de que você não é importante. Venha tirar de você o engano de que você não pode ajudar em nada, que a vida sem você não faria, você não faz a mínima diferença. Isso é mentira. Isso é engano. Se você não existisse, ficaria faltando uma parte dessa coisa gloriosa e maravilhosa que Deus fez. Se você ainda continua vivo, escute isso, entenda isso. Se você ainda continua vivo, é porque Deus não cumpriu o propósito dele na sua vida ainda. Deus tem muito para fazer na sua vida. Creia nisso. Permita que essa verdade entre dentro de você e te traga alegria, te traga esperança, te traga fé naquele que te sustenta pela mão poderosa, naquele que te mantém de pé, naquele que é a tua rocha, a tua fortaleza, o escudo bem presente na hora da tribulação. Amém? Você é importante para Deus. A sua vida é valiosa para Deus. Tenha isso como verdade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados, eles merecem ser distribuídos até os confins da internet, alcançar o máximo de pessoas possível. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que outras pessoas ouçam essa palavra, meditem sobre essa palavra, entendam a verdade de Deus sobre a vida delas, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que você leve as bênçãos do Senhor aonde você esteja passando, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você! E até o próximo vídeo!